Pessoal, tudo bem? Estamos aqui então no Parque Tecnológico de Pato Branco, estreando o nosso podcast, né? E estreando em grande estilo hoje, o nosso Talk do Parque. E hoje nós temos uma convidada, né, para estrear aqui o nosso podcast, que é a Priscila Grison. Priscila, muito obrigado, né, por você estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco, né, do seu conhecimento. A gente está muito honrado, né, em ter você. Tivemos uma participação recente sua aqui no nosso evento do TechSul. Eu queria começar, Priscila, né, perguntando primeiramente para você, se apresente para nós, fala um pouco daquilo que você faz, da onde você é, sua relação aqui com Pato Branco, enfim. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou honrada de estrear esse podcast, que eu espero que tenha muito, muito sucesso. Bom, eu sou a Priscila Grison, eu sou natural aqui de Pato Branco. Eu moro em São Paulo há 15 anos já faz bastante tempo. Eu achei que ia ficar pouco tempo e acabei ficando bastante. E trabalho com tecnologia já há muitos anos. Então, eu me formei em jornalismo na Federal de Santa Catarina. E logo em seguida eu fui fazer um MBA em negócios digitais na Espanha, no IE, Instituto de Empresa, que é uma escola de negócios da Espanha. E desde então eu trabalho com conteúdo para diferentes meios, né? Eu comecei com conteúdo para celular, naquela época era algo muito novo, então eram os ringtones, o pessoal mais velho talvez lembre, dos toques de celular, lembre dos joguinhos de celular, das assinaturas. Foi lá que eu comecei, então eu comecei trabalhando com conteúdo para celular. Depois eu passei a trabalhar com conteúdo para TV, então fui para a Samsung cuidar da plataforma de Smart TV quando começou. Então lá atrás ainda era muito incipiente, nos primeiros aplicativos, a gente ainda estava descobrindo o que era um aplicativo para uma TV, que é muito diferente de um aplicativo para um celular. E depois eu fui trabalhar na Netflix, trabalhei 6 anos lá cuidando de parcerias. Então, eu cuidava de parcerias com empresas de telecom, com empresas de eletrônicos e também com marcas. Então, quando a gente fazia campanhas e parcerias com marcas para promover conteúdos específicos. Então, para Stranger Things, para Casa de Papel, para vários dos conteúdos que a Netflix lançou. E nos últimos anos, eu montei a minha consultoria, uma consultoria de estratégia, e hoje eu tento trabalhar o máximo possível com empresas diversas, e principalmente empresas que estão em crescimento, né? Que estão naquela fase de começaram como startups, deram certo, foram crescendo, e chega um momento que ela vira uma empresa, né? Ela vira uma grande empresa e ela precisa repensar a forma de trabalhar, né? Quando você é uma startup, uma empresa pequena, muitos dos processos ainda não existem, eles não precisam existir, porque a empresa está nascendo, ela está se construindo, mas chega um momento que ela precisa, ok, qual que é o próximo passo? Como que eu vou crescer daqui para frente? Então, a gente olha para o longo prazo. E é um pouco o que eu estou fazendo agora com a O, que é a minha consultoria, e tento trabalhar com o máximo possível de empresas, governos, cidades e grupos também setoriais, né? Quando a gente trabalha com várias empresas dentro de um mesmo setor. Muito legal, Pri, que bacana saber essa carreira, assim, e me chamou a atenção esse fato de você ter saído de um jornalismo e talvez ido para um negócios digitais, aí você comentou do MBA, assim, e como é que, acho que até pra gente também ajudar quem tá assistindo aqui a gente, né, pensar um pouquinho sobre essa questão do lado tecnológico, né, tenho certeza que tem muitos empresários também que estão nos assistindo, que não são do ramo de tecnologia, né, possivelmente possa ter pessoas também que estão decidindo carreira ali, de onde seguir, então como é que você naquele momento que você optou, estava no jornalismo e olhou para esse mercado digital, assim, como é que foi essa transição e por que você olhou para esse mercado? Sim, com certeza. Bom, foi muito interessante essa história, porque eu fazia faculdade de jornalismo e tem um momento no final da faculdade que a gente tinha que fazer o TCC, né, o trabalho final. E eu, como todos os meus colegas, estava pensando em fazer uma grande reportagem, que a gente podia fazer uma grande reportagem. E um professor, né, com quem eu trabalhei, inclusive eu fui estagiária dele por 2 anos, um dia numa aula ele falou, vocês estão aí pensando em fazer reportagem? Vocês deviam estar pensando para onde está indo a comunicação, para onde estão indo os meios de comunicação. Legal. Por exemplo, daqui a um tempo, talvez a gente tenha conteúdo no celular. E eu tinha um Nokia, aqueles Nokia que tinha um joguinho da cobrinha. Sim, o Nokia 1100. Exato. E ele não tinha nada de conteúdo, não tinha, né? Tinha um joguinho para brincar e era isso, e era SMS. E eu olhei para aquilo e falei, mas o que será que vai acontecer aqui? E aí eu comecei a pesquisar
sobre conteúdo para celular. Então, o que seria essa mídia para celular? Como seria? O que já tinha? Aonde já existia? E aí eu fui lá para ver a Docomo no Japão, olhei para a Finlândia, a Nokia na Finlândia, que já tinha experimentos e projetos, e meios de pagamento para celular, e se falava em QR Code. Pensa que isso foi em 2007, então nada disso era... Hoje em dia, né, a gente olha ao redor e, nossa, realmente tudo isso aconteceu, mas naquela época era algo muito novo. E aí eu cheguei para ele e falei, não, eu vou fazer o meu projeto sobre conteúdo para celular, sobre mídia para celular. Ele, ótimo, beleza, eu não entendo nada disso, mas vai lá, faz, e a gente vê como que a gente vai resolver. E eu comecei a pesquisar esse assunto, entrei muito a fundo. Algo que eu faço até hoje, eu entro em contato com as pessoas, então eu entrei em contato com um pesquisador lá do Reino Unido que trabalhava com isso. A gente começou a trocar ideia e ele me mandou materiais e eu comecei a estudar. Então eu fiz um projeto no final sobre conteúdo para celular. O que seria essa mídia, essa nova mídia do celular naquele momento. E nessa pesquisa, quando eu fui vendo, né, fui entrando super a fundo nesse assunto. E quando eu fui terminando o processo, eu fui entrando em modelos de negócio, o que era? Eu nunca tinha escutado falar em modelo de negócio. Eu falei, eu não sei nada sobre isso, eu não sei o que é modelo de negócio. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma pós-graduação em cima desse assunto. E aí eu fui procurar onde existiam mestrados, MBAs, enfim, que eu poderia entrar nesse assunto. E aí que eu encontrei o EA e fui fazer esse MBA, né, que era bem focado em negócios digitais, então a gente olhava para cases inúmeros, né, que até hoje são emblemáticos, então pega lá a Kodak, pega o case da Nokia, pega Facebook, pega até Netflix na época que o case nem era ainda sobre streaming, era sobre entrega de DVDs. Nas casas, né? Então, como que a gente poderia repensar os modelos de negócio para empresas de todos os setores com a tecnologia. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com conteúdo para celular mesmo, quando eu voltei para o Brasil. Trabalhei numa associação de empresas de conteúdo para celular. Isso existia. Existe até hoje, só que, se eu não me engano, eles mudaram o nome. Chamava Mobile Entertainment Forum. E hoje em dia, se eu não me engano, é Mobile Ecosystem Forum. Então, eles também falam ainda de celular, do ecossistema para celular, mas a partir de uma outra lente, né? Focam já em pagamentos, em outros tipos de tecnologias. Então eu fui entrando quase que movida pela curiosidade e pelas oportunidades que foram surgindo e foi indo por esse caminho, até chegar na TV e, enfim, no streaming e no mercado de conteúdo como um todo. Nossa, muito legal, né? E acho que é importante, talvez, trazer esse ponto, né? Você teve um professor que, tipo, incentivou você, digamos, a sair da caixinha um pouco, né? A olhar, e é interessante, né? Porque tem uma coisa que a gente fala de antecipação, né? Você olhar para o futuro e tentar indicar o que vai acontecer lá na frente, né? E é muito isso, porque hoje você estava num contexto onde todos os seus colegas estavam indo por um caminho da reportagem, né? Como você comentou, e talvez por um movimento seu de olhar para algo diferente, despertado por um professor que possivelmente estava atento ao que estava acontecendo, você se diferenciou dos seus colegas, né, e entrou numa carreira que é realmente muito legal, que te trouxe até aqui hoje, né? Sim. Então, acho que esse primeiro ponto de olhar para tendências, olhar para o que está acontecendo é extremamente relevante, né? Esse posicionamento. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nós tivemos recentemente o TechSul, no qual você participou, né? E o tema, né, do TechSul era, né, criando pontos com a inovação. E aí, justamente, o papel era esse. Até na divulgação que nós fizemos na sala, a gente falava para os alunos, olha, gente, você vai lá e talvez você ouça algum insight, ouça alguma coisa que vai te fazer conectar com algo que vai te dar um diferencial, assim, de carreira para o teu futuro, enfim. Então, é muito interessante, né? Quando você olha para um ponto, que esse ponto te leva a outros pontos e te dá um direcionamento extremamente diferente, né, de carreira. Então, isso é muito legal, isso, assim. Com certeza. Eu tendo a colocar muito foco na educação. Eu sou uma pessoa altamente defensora da educação formal, das faculdades, das pós-graduações. Inclusive, estou considerando fazer o doutorado. Acabei de terminar o segundo mestrado, que eu fiz o primeiro lá atrás e outro agora. Então, eu sou muito defensora disso. E eu acho que a educação, como um todo, ela abre a sua mente, né? Ela abre as possibilidades para você conseguir enxergar essas oportunidades. Porque, às vezes, ela passa do seu lado e você não vê. E é um pouco o que eu trabalho hoje até. É engraçado, porque lá atrás eu fiz esse trabalho de
de futuros já com o celular e eu nem sabia que eu estava fazendo, né? Um trabalho de futuros. E é o que eu trabalho hoje, né? Quando a gente fala de foresight, de estudos de futuros, é sobre isso que a gente está... É para isso que a gente está olhando, né? A gente fala do futuro lá na frente, a gente projeta para 20 anos, às vezes, 30. Eu tenho colegas que já fizeram um trabalho com 100 anos. Para mim já é muito, já vou muito lá na frente. Mas qual que é a ideia? É que você olhando as possibilidades que existem lá na frente, você consiga enxergar melhor as oportunidades que estão ao seu redor. Então, quando eu comecei a olhar lá na frente, só para usar o exemplo, né, que eu acabei de citar, o que já estava acontecendo no Japão, o que já estava acontecendo na Finlândia, em Singapura, em outros países, e olhar para essas projeções de como poderia ser, né? Como que era essa mídia que poderia ser um vídeo. Na época era impensável, né? Um vídeo no celular. Mas você vendo como essas tecnologias foram se desenvolvendo lá na frente, eu comecei a perceber as oportunidades que estavam aqui perto de mim, né? O que poderia ser? E tem um elemento para o pessoal que está começando a carreira, né? Que eu acho que é muito interessante, que é quando você entra numa área que está pouco explorada, você tem muito mais oportunidades. Então, eu fui conseguindo várias dessas oportunidades, porque às vezes eu era a única pessoa que já tinha trabalhado com conteúdo para celular, que eu já tinha feito, né, projetos de conteúdo para outras mídias, e acabei conseguindo oportunidades que eu era a única, eu era a única pessoa. Eu era a única que pessoa você se posicionou, né? Exatamente. Então, eu sempre sugiro, né? Eu faço bastante conversas de mentoria com o pessoal que está em começo de carreira, que é justamente isso, observar a partir dos seus interesses, né? Porque a gente tem muito mais vontade de correr atrás, de se aprofundar nos temas que são do nosso interesse. E entender dentro desses temas de interesse para onde esse tema está indo, né? Para onde esse mercado está indo. E claro que a gente hoje não consegue se desvincular da tecnologia, né? Claro que é sempre bom, quando a gente faz essas análises de mercado, a gente olha para além da tecnologia. Então, a tecnologia é um dos fatores ali dentro do nosso radar, do que a gente observa, mas não é o único. Então, quais são os movimentos culturais que estão acontecendo? Quais são os movimentos sociais? Quais são os movimentos econômicos, né? Como que a economia está se movendo, como que o mercado está se movendo, para você conseguir ter uma visão mais completa, né? Mas eu certamente indicaria, né, de pensar a partir dos seus interesses para onde isso está indo, para que você consiga encontrar no que você é único. Porque se você foca no que você é único, você tem menos concorrência dentro do mercado. Então foi um pouco por aí a história. É muito legal. Eu lembrei agora, Pri, não sei se você já ouviu, da Sara Saravati, né? Ela tem ela é doutora lá, e ela tem a teoria do effectuation, né? Eu amo. É muito legal, né? E eu lembro muito bem, né, que ela fala do tripé lá, né? Tipo, de quem você é, o que você sabe fazer e quem você conhece, né? Então, realmente, essa ponte assim, do que você sabe fazer, né? Sabe? Aquilo que te inspira, aquilo que coloca você pra frente, assim, que realmente você pode conectar com quem você conhece, enfim, todas essas questões para que você trabalhe a tua carreira, né? Então, isso é muito legal, olhar para as aptidões, aquilo que a gente gosta, né? É muito interessante. E, Pri, você falou uma palavra aí chave que é a questão de oportunidade, sabe? Então, você se preparar, né, pro futuro, enfim, você se oportunizar, né, ser conhecido, enfim, e você contou a tua experiência um pouco trabalhando na Samsung, trabalhando na Netflix, né, e a gente, assim, aqui no interior, né, a gente sempre pensa, puxa, que legal, né, essas grandes empresas, Samsung, Netflix, enfim, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, né, talvez primeiro, né, como você foi parar, talvez, né, ali na tua carreira, né, na Samsung, né, e posteriormente ali na Netflix, mas falar um pouquinho sobre realmente essas oportunidades que essas grandes empresas têm, talvez um pouco da cultura, de como foi trabalhar nelas, de o que você percebeu, porque é um desafio também para essas grandes empresas, né, de como se posicionar para o futuro, né, claro que existem muitos recursos que eles têm, talvez de pesquisa, recursos financeiros, conseguem fazer realmente trabalhos, assim, de antecipação de coisas, né, tem muitas tendências que as próprias empresas lançam, né, que moldam o nosso futuro, mas traz um pouquinho para nós aí sobre essa visão dessa oportunidade de estar em grandes empresas, aquilo que você aprendeu, né, que a gente pode contribuir conosco aqui. Sim, com certeza. Como eu estava comentando antes, né, eu comecei nessa parte de conteúdo para celular, bem no começo,
E ter trabalhado nessa associação me fez ter muito contato com o mercado. Então, eu conhecia, as reuniões que eu tinha na associação eram com os CEOs, com os diretores, né? Era um nível alto dentro dessas empresas. Então, comecei a ter bastante contato com elas e, a partir dali, outras oportunidades foram surgindo. Então, um ponto que eu acho que é interessante, partindo da primeira pergunta para depois entrar na segunda, é que a nossa carreira ela é um pouco planejamento e um pouco oportunidade, né? Então, a gente tem ali as nossas metas, os nossos desejos, os nossos objetivos. Eu quero trabalhar em tal área, eu gostaria de trabalhar em tal empresa. Mas muito do que vai surgindo também é ao longo do caminho, né? São as oportunidades que vão surgindo e que a gente vai aproveitando ou não vai aproveitando, né? Depende, porque é também difícil você escolher, né? Às vezes surgem oportunidades ao mesmo tempo, você precisa medir para onde você vai, para onde você não vai. Mas antes de entrar na Samsung, por esse caminho aí na associação e conhecendo essas empresas, eu comecei a trabalhar em outras empresas que também faziam conteúdo para celular. E uma delas era uma empresa que era parte do Grupo Record, então a gente fazia as assinaturas de SMS na época, assinatura de vídeo, de fotos, material fazia aqueles programas de ligação que a pessoa ligava, a gente cuidava desses portais de voz. Então, já tinha esse contato com o conteúdo de mídia, né, de grandes grupos de mídia. E a Samsung precisava de alguém que entendesse de grupo de mídia. Então, quando eu comecei, né, fui participar do processo seletivo, eles acabaram me escolhendo por isso, por já ter uma experiência prévia com o conteúdo, né, já saber trabalhar com grupos de mídia, porque eu ia fazer o trabalho inverso. Eu ia ser a pessoa que cuidava da plataforma e trazia os conteúdos de mídia, né? Então, na época, a gente lançou o Globoplay, por exemplo, foi um dos aplicativos que a gente lançou, o Fox Play, então vários desses streamings a gente lançou. E na Netflix foi o inverso, eles precisavam de alguém que conhecesse como funcionava o mundo das empresas de eletrônicos, né? A gente chama de Consumer Electronics, né? A Samsung, a LG, enfim, outras, Sony, na época também era muito grande. Então, eu entrei por esse outro lado, fui cuidar do outro lado, né? Dentro da empresa de mídia, olhando para as parcerias de plataforma. Então, uma coisa foi levando a outra, foi meio que um caminho, assim. E sobre cultura, são empresas com culturas opostas. Então, a Samsung é uma empresa coreana, não sei se todos conhecem, mas é se eu não me engano, a maior empresa da Coreia, e se eu lembro de, em algum momento, ter visto, era algo ao redor de 70% do PIB da Coreia, era uma coisa assim, na época, era muito grande. Por quê? Porque a gente conhece a Samsung pelos eletrônicos, mas a Samsung é maior do que isso, ela tem componentes, lá na Coreia até carro e roupa eles faziam, então era uma empresa muito grande. Mas é uma empresa muito focada na cultura, né, coreana, então ela tem essa cultura muito forte, que é uma cultura bastante hierárquica. Então, você tinha uma limitação maior em relação ao que você conseguia ou não fazer. Eu tive uma grande sorte lá dentro, porque ninguém estava muito interessado em conteúdos e serviços, né? Todo mundo estava mais interessado em vender os eletrônicos, a TV, o celular, e conteúdos e serviços entrava como um valor agregado ao conteúdo. Então, ninguém estava muito aí para mim. Então, eu conseguia ter bastante liberdade de atuação. E fiz projetos muito legais lá dentro. Então, às vezes, as pessoas perguntam, como que é? A Samsung é muito hierárquica. Eu falo, olha, eu tive uma sorte. Porque eu consegui fazer coisas legais, né? Eu lancei na época, a gente estava olhando para jogos. Como que vai ser o futuro dos jogos? É sempre isso, né? O que vai ser? Para onde está indo? E aí, a gente chegou nos jogos via streaming. Então, conseguiu encontrar uma empresa lá de Israel que fazia streaming de jogos. E a gente conseguiu lançar no Brasil de forma exclusiva, né? Então, isso é super inovador para a época, né? A gente, inclusive, não tinha nem Wi-Fi direito nas lojas para demonstrar. Tem umas fotos super legais da gente puxando o cabo de Wi-Fi, que essa parte da inovação ninguém mostra, né? O cabo puxado por cima da loja. Bonitinho o LED lá, o negocinho, mas... lindo, mas se olhasse ao redor, tava uma confusão. A gente lançou o painel de futebol na época da Copa do Mundo, que era uma coisa super legal com a ESPN também. Então, teve várias dessas parcerias que me permitiram fazer coisas muito legais. Já a Netflix é uma cultura oposta, porque é uma cultura de liberdade, de inovação. Não sei se o pessoal aqui já viu, mas o Reed, que é o CEO da Netflix,
tem um livro que chama Regra é Não Ter Regras. Então, para quem tem curiosidade sobre a cultura da Netflix, esse livro é muito legal, porque conta um pouco da construção dessa cultura, né? E tem elementos muito interessantes que realmente eles são focados em dar liberdade para você tomar decisões. Então, que é algo bastante diferente da maioria das empresas, né? De você conseguir dar para a pessoa que está na ponta, então que é a responsável por aquela ação, de ela tomar decisão. Isso traz uma agilidade muito grande, né? De você poder ser o responsável. Então tem a figura lá que é o capitão informado, o informed captain, que eles chamam, que é essa pessoa, você é responsável pelo projeto, você vai tomar a decisão. Você é o responsável pela decisão. Daqui os limites, daqui até onde você pode ir. A gente tem os princípios, né? Tinha lá os princípios de estratégia da empresa. Você tinha uma estratégia que você compartilhava amplamente. Então tem a cultura do memo, que a Amazon, né, que trouxe essa cultura, a Netflix adotou, que é, qual que é o projeto? Então, tá aqui um memo de uma página. O que é esse projeto? Você chega na reunião sabendo o que é o projeto, qual é a ideia do projeto, o que demanda, custos, oportunidade. Bem estruturado. Bem estruturado. E aí, todo mundo que pode colaborar, pode contribuir, te dá esses comentários. Então, olha, Douglas, você é responsável por esse projeto, toma cuidado com isso aqui. No passado aconteceu isso, que há um ponto de atenção. A pessoa com quem você está trabalhando já fez um projeto de tal forma. Então, não é uma barreira, é muito mais uma contribuição com o teu trabalho. Então, tem muito essa cultura da colaboração. E outro ponto que eu acho bem interessante, a gente falando de inovação, é que é uma empresa que testa tudo o tempo todo. Então, assim, legal. Você fazer pilotos, você fazer testes, é aberto e é muito bem-vindo você fazer testes. Então, olha, a gente testou isso aqui, vamos pegar um mercado pequeno e testar uma coisa diferente? Todos vocês que têm acesso à Netflix, quando você entra na plataforma, você está participando de vários testes, porque aquelas imagens que estão ali são parte de testes, os títulos são parte de testes, o carrossel principal, então tudo está sendo testado o tempo todo. E não tem problema não dar certo o teste. Então isso eu acho que é uma grande beleza desse processo. Porque se você culpa a pessoa pelo teste que não dá certo, você inibe a possibilidade de inovação. Então essa cultura do teste, da possibilidade de testar, de fazer e de não dar certo. E tudo bem, a gente fez tal coisa, não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo por causa disso. Então agora vamos testar de outro jeito. Então isso é algo que para mim foi muito diferente assim da cultura da Netflix, que eu tento levar agora para os projetos que eu trabalho. É muito legal, né? A gente sempre trabalha com startups, né? Também na minha carreira sempre já tive startup também, né? Então essa questão da cultura do erro, né? É sempre algo muito forte, né? Acho que a nossa cultura, a brasileira, ela é um pouco mais restritiva nesse sentido, né? Então geralmente, como tu falou, o erro aqui é punido, né? Então, puxa, e eu lembro ali de uma frase que eu sempre lia da cultura americana, que era o errar rápido, né? Então, se der para quebrar uma empresa, quebre logo. Entendeu? Porque daí você já passou pelo processo de aprendizado e tá pronto para criar outro, né? Então acho que essa questão cultural brasileira realmente é uma coisa que a gente precisa olhar. E é claro que não podemos negar também que, né, que o erro ele tem custo, né? Então existe também um lado, né, do erro ali que puxa, mas é o ponto até que a gente fala de investimento em startups, né? Tipo, vamos tentar várias coisas, aquela que der certo vai, tipo, sobrepor e vai pagar o custo daquelas que deram errado, né? Então acho que essa cultura ainda é um pouco limitada aqui para nós, a gente não consegue entender o erro como algo positivo, mas a gente sempre, o Brasil sempre julga, sempre, né, fala, puxa, não pode errar, tem que ser perfeito, tem que ser, enfim, mas é uma coisa que que a gente olha pelo Vale do Silício, né, essas grandes empresas também inovadoras, que eles têm muito isso, né? Use, tente, faça diferente, sabe? A Google também tinha muito disso, né? Vi várias histórias também de produtos, né, que foram testados, né, que não deram certo. Eu lembro que até
E uma das interações que eu tive, não sei, eu tive a oportunidade também de conhecer a própria Google no Vale do Silício. E eu lembro que acho que foi lá que eles falaram que eles tinham algumas horas a semana, se eu não me engano, que eles podiam parar assim para criar, para pensar em coisas novas. Os funcionários também, eles realmente tinham já dentro do DNA deles o teste, né? A questão do erro. Então, acho que é uma cultura que a gente precisa olhar para isso, né? Incentivar as pessoas a errarem e a testarem coisas novas, né? Mas também realmente como né, empresários, né, e ter também esse balizador, eu acho, né, de até quando vale a pena testar, enfim. E quando a gente fala de startup, a gente fala do famoso MVP, né, do testar do mínimo possível, com menos gasto, mais rápido, para as coisas funcionarem, né. E a cultura de startup, ela fala muito disso. Sim. Acho que tem um tema também que é você fazer pequenos experimentos, né, vários pequenos experimentos. Ao invés de fazer um grande experimento, porque aí, na verdade, ele deixa de ser um experimento, né? Quando você precisa ter essa ideia de fazer vários testes. E claro que fazer os testes a partir de riscos controlados, né? Então, o que eu tô testando aqui? Tem uma clareza muito grande. Então, quando eu falo que a Netflix faz muitos testes ao mesmo tempo, são pequenos testes, né? Então, é um teste para ver o tipo de imagem que funciona melhor, ou a frase que funciona melhor. Até de modelos de negócio, né? Quando a gente ia testar um novo modelo, a gente pegava um parceiro, né? Uma empresa, às vezes um parceiro menor, para testar algo novo. E deixava aberto para esse parceiro também, porque essa via tem que ser de mão dupla, né? Olha, a gente está aberto a fazer um teste e a gente gostaria de fazer esse teste junto com você. Você quer testar junto? E aí, a partir desse resultado é que você vai levando isso para outros parceiros, no caso ali uma empresa global, para outros países. Às vezes o teste era em outro país que acontecia, não era aqui, né? Testava em outro país, depois trazia. E pensando na startup, né, na ideia da startup, talvez seja muito mais os pequenos experimentos, que às vezes podem ser muito, muito, muito simples, né? Às vezes você não precisa ter desenvolver toda a solução. Você pode desenvolver um mock-up, pode desenvolver uma solução inicial, testar com o cliente, ver se faz sentido, e aí você vai desenvolvendo essas múltiplas soluções, né? Então, pensar no microexperimento talvez seja mais útil do que pensar nos grandes experimentos. É muito legal, né? Eu lembro do Lean Startup, né? Do construir lá, medir, né? Aprender e todo aquele ciclo, né? E é muito interessante, até pensando agora, refletindo, o nosso próprio podcast aqui tá quase nesse Estamos caminho, fazendo né? Um experimento Exatamente, aqui hoje. Né? Pô, Douglas, vamos comprar luz, vamos fazer uns negócios. Calma, vamos testar primeiro, vamos fazer nossos primeiros episódios, vamos olhar pro alcance, vamos olhar pro conteúdo, e aí a gente vai incrementando ele gradualmente conforme a gente tem esses resultados, né? Daquilo que vai acontecendo. E Pri, acho que a gente falou um pouquinho sobre carreira, né? A tua trajetória nessas empresas, né? E agora a gente teve uma coisa que chamou muita atenção no nosso TechSul aqui, que foi justamente essa oficina, né? Que você trabalhou intergeracional. Eu queria que você contasse, né? Para quem não teve a oportunidade ou de participar ou de ter tido acesso ao que aconteceu, né? Como é que foi essa oficina? De onde que ela surgiu e por quê, né? O porquê de ter acontecido ela, que foi realmente algo muito interessante. Ah, que legal. Que bom que vocês gostaram e fica o convite aí. Vamos fazer mais conversas intergeracionais. Hoje a gente tem convivendo, né? A primeira vez na história que a gente tem 7 gerações convivendo. Então, se a gente pega ali a geração beta, que começaram a nascer, né? São bebês ainda, até ali o que eles chamam de geração silenciosa, pessoas ali que estão com 80, 90 anos hoje, a gente tem 7 gerações, né? Então, a gente tem diferentes momentos da história, né, que elas passaram. Então, você pega ali uma pessoa de 80 anos, até foi o que a gente teve, algumas pessoas aquele dia na nossa oficina, compartilhando tudo que elas viram de mudança tecnológica. Então, pensa, os últimos 80 anos de mudanças tecnológicas, de mudanças sociais, de mudanças culturais, elas trazem, né, uma grande bagagem de conhecimento, de vivência, de sabedoria, que a gente precisa trazer, né, para essa discussão. E, ao mesmo tempo, a gente tem as gerações mais jovens, ali a gente tinha os representantes da geração alfa, com 12 anos, 12, 13 anos, que representam as gerações que estão por vir, né? Que a gente fala das gerações futuras, que são todas as gerações que ainda não estão conosco aqui, mas vão vir no futuro. Então, a ideia da conversa, ela parte de um outro projeto maior que a gente está desenvolvendo, eu com outros colegas futuristas, que é o Brasil 2165.
que o que ele quer, o que ele representa, né? O que a gente está deixando para as gerações futuras? E o que a gente está deixando para 7 gerações para frente? Por que 7 gerações para frente? Algumas tribos, alguns grupos indígenas, tanto do Brasil quanto da América do Norte, quanto da Austrália, Nova Zelândia, tem esse princípio das 7 gerações. Então, a gente pegou emprestado ali das tribos norte-americanas, Iroquis, que eles têm esse princípio, que é todas as decisões que a gente toma hoje, elas precisam levar em consideração 7 gerações. Então, eu no começo achava que era 7 para trás, 7 para frente, mas depois eu aprendi que a gente pode pensar em 7 gerações ao nosso redor. Então, para trás, né, aprendendo com os antepassados, vindo a partir do que eles nos ensinaram e entregando para as gerações futuras, né, para as gerações que vêm depois da gente. Mas a gente foi longe mesmo, a gente foi para 140 anos, que são 7 gerações, que é para a gente pensar o que a gente que está convivendo agora, o que a gente vai deixar para eles? Que árvores a gente vai plantar para que eles possam aproveitar da sombra? Né? Quais são as catedrais que a gente vai construir? Então, essa ideia da catedral vem do pensamento de catedral que vem da Idade Média, quando eles construíam as catedrais. Elas demoravam 500 anos para ser construídas. Se você for ver, né, você olha lá, foi construída de 1100 a 1600. Então, a pessoa que projetava a catedral e colocava o primeiro tijolo, ela nunca via a catedral pronta. Teve pessoas ali no meio que colocaram tijolos intermediários que não viram nem o começo nem o fim. Mas a gente construiu essa catedral. Então, todas as pessoas que participaram desse processo construíram essa catedral. Então, quando a gente pensa lá em 2165, que é daqui 140 anos, esses nossos descendentes, eles vão olhar para trás e vão se perguntar o que as pessoas que viviam em 2025 fizeram por nós. E as pessoas que viveram em 2025 são pessoas que hoje têm 80 anos e hoje tem 1, e tem 5, tem 30. Somos todos nós. Então, a gente trazer para essa conversa, a gente resgatar essa conversa entre as diferentes gerações, para que a gente juntos possa pensar no que a gente está deixando de bom. Esperamos que de bom para as próximas gerações. Nossa, é muito legal, né? E eu tava lembrando agora, né, sobre... eu tava ouvindo um pastor uma vez falar e ele falava sobre o impacto, né? E ele falava assim, gente, uma coisa é você impactar as pessoas que você... teus filhos e as pessoas que estão ao teu redor. Uma coisa é você conseguir ensinar essas pessoas de tal forma que elas repliquem aquilo que você ensinou e pra frente delas, né? E aí, ele está falando sobre legado, que é isso você deixar um legado, que é algo que ele vai perdurar, né? Apesar, né, de ter passado de geração em geração, enfim. Então, acho que essa questão do intergeracional realmente é um desafio gigantesco, né? Que a gente está vivendo, né? Como sociedade, né? Tem coisas que a gente... O impacto, inclusive da tecnologia, né? Que a gente tem falado muito aqui, que eles estão causando nas pessoas, né? E tem coisas que a gente vai descobrir mais pra frente, mas realmente essa comunicação, né? Hoje eu tava até esses dias falando com algumas pessoas sobre essa questão, puxa, e o que tua avó faz? Ela já usa o WhatsApp, ela sabe se comunicar, não sei o quê, falando da facilidade, né? Que às vezes, puxa, se tem algo que faz realmente sentido pra essa geração mais velha, eles vão fazer, sabe? Tipo, eles vão usar o WhatsApp, eles vão lá se comunicar, enfim. E aí até nesse contexto era uma startup que eles estavam criando um canal de comunicação entre os idosos, sabe? Que a gente vê, e algo que está acontecendo muito também, né? Em relação à solidão, né? A gente olha, né? Inclusive até nas gerações mais novas, muitas pessoas optando, né? Ou talvez não tendo muito relacionamento, né? Por várias questões, mas realmente a geração como um todo é desafiadora, né? A gente passou por... Até vi alguém falando uma vez que a gente teve mais mudanças nos últimos 50 anos do que nos últimos 500, né? Então, realmente é um desafio e é um bom trabalho olhar para o futuro, né? E aí, entrando, né, talvez nesse nosso último bloco, digamos assim, da nossa conversa, futuro, Pri. O que você tem estudado e você tem visto, assim, que tem de tendências, né? Tanto tecnológicas, né? Quanto sociais, assim, que a gente já poderia, inclusive, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, se preparar, né, e quem sabe gerar oportunidades a partir, né, da visão que você tem do futuro. Claro, com certeza. Bom, eu comecei a estudar mais a fundo essa história de futuros, né, que é uma grande área, que a gente chama de estudos de futuros, foresight também, quando a gente aplica isso em empresas, tem o pessoal do design de futuros, então tem várias áreas diferentes.
E até eu estava comentando com o pessoal aqui do parque que foi algo que, assim que eu comecei a estudar, eu pensei, por que a gente não aprende isso na escola? Né? Por que a gente não aprende a pensar dessa forma? Porque mais do que dizer qual é a tendência para o ano que vem, a seguinte, é uma nova forma de pensar, é um jeito de pensar que é diferente. Então, que você olha para o que está acontecendo hoje, eu gosto de usar esse exemplo do mapa, né, que eu acho que é uma metáfora que ajuda bastante as pessoas a entenderem. Uns anos atrás, a gente ia viajar, a gente tinha um mapa estático, né, que era um desenho no papel representando a estrada, você até coloria ao redor da estrada que você ia pegar. Se acontecia algo naquela estrada entre o momento que você comprou aquele mapa e o momento da sua viagem, você não ficava sabendo, né? Você não tinha como você olhar, porque era um mapa, era uma impressão, ela não tinha movimento. Veio uns anos atrás o Waze. Então, lá em São Paulo, ninguém sai de casa sem ligar o Waze ou algo relacionado. Porque pode ter alguma coisa ali no meio do caminho que você não previu, e aí você pega outra estrada, você vai para outro destino, enfim, você modifica. Eu costumo relacionar o planejamento com futuros com o Waze, ao invés de um mapa estático. Por quê? Porque quando você faz lá um planejamento tradicional, você olha lá o SWOT, você olha as tendências do momento, elas são estáticas naquele momento. Se algo se movimenta, você precisa fazer tudo de novo, você precisa refazer o mapa. Quando você pensa em planejamento estratégico com futuros, você entende o movimento. Então, você passa a prestar atenção na mudança e não no que está estático e no que está mudando. Então, entendendo as mudanças para que você não precise ficar o tempo inteiro refazendo o mapa. Quando você percebe aquela mudança, você já sabe, você já entende que aquilo está mudando. Então, a gente pode pegar alguns exemplos. Então, a gente pega, acho que o grande tema do momento, que é a inteligência artificial, né? Que vai ser da inteligência artificial? A gente está num momento bastante interessante agora, porque para as pessoas que não são da área de tecnologia, desde os anos 50 se estuda inteligência artificial, né? Esse desenvolvimento, ele vem lá de trás, foi acontecendo de forma lenta até ser rápida, né? Essas mudanças, né, tecnológicas, às vezes acontece isso, ela é lenta até ser exponencial. E a gente teve, né, esse grande movimento aí no ano 2022, 21, 22, com o lançamento de algumas ferramentas para o público geral. Então, qual que é a diferença, né, do que vinha acontecendo dentro da academia, dentro das grandes empresas para agora? É que antes ela estava restrita, agora ela está acessível a diversas pessoas, a diversos segmentos, a empresas de diversos setores. Então, a gente está vendo esse começo desse movimento acelerado, que gera diversos questionamentos das empresas, né? O que vai acontecer, para onde que vai? Então, a pergunta que todo mundo me faz, né? Para onde que está indo a inteligência artificial? Então, o que eu posso dizer é quais são as minhas dúvidas sobre inteligência artificial, porque a gente olha para o mercado a partir dessas incertezas, o que a gente não sabe ainda, né? Porque quando a gente está nesses movimentos de aceleração tecnológica, tem muitos elementos que a gente entende, mas tem muitos que a gente ainda não consegue prever. Então, um deles, que acho que é bastante interessante, é pensar na IA, né, na inteligência artificial, como uma infraestrutura, ao invés de como um serviço, né? Então, você tem uma infraestrutura de inteligência artificial que agora diversos novos serviços vão sendo criados em cima dele. Então, se você comparar o que está acontecendo agora com o boom da internet lá nos anos 2000, né, com a bolha da internet nos anos 2000, as pessoas falam, é a mesma coisa. É e não é. É no sentido de que é uma infraestrutura que está sendo criada, né? Você tinha a infraestrutura da internet, você tem uma infraestrutura de inteligência artificial. É no sentido de que, sim, a gente está provavelmente no meio de uma bolha financeira. Mas isso não quer dizer que a inteligência artificial não vai continuar. Porque a gente vai aprender a utilizar e vai surgir outros serviços ao redor dela. Maturidade. Então, se você pensa lá atrás, quantos serviços de .com, né, do .com, desapareceram? A internet continuou. Sim. Então, é uma outra forma de pensar. Então, essa é uma. Outra é a gente olhar para as regulamentações, né? A gente está vendo vários países abrindo regulamentações de inteligência artificial, de desenvolvimento de inteligência artificial, que isso é um movimento para acompanhar. Então, esse, quando eu falo de movimento no mapa, é um deles, né? Se você acompanha como os países estão reagindo e criando novas regulamentações, é um ponto a se acompanhar, a se entender.
E também em relação a novas inteligências artificiais locais. Então, a gente tem aqui na América Latina, a gente tem no Brasil, a gente tem na África, a gente tem vários... Tem um case bem interessante da África, inclusive, de uma inteligência artificial local. A gente teve recentemente o DeepSeek na China, né, que veio e deu uma mexida no mercado como um todo, com um modelo completamente diferente dos anteriores. Então, a gente está num momento de muito movimento. Então, é muito prematuro dizer para onde está indo, né? Vai para cá, vai para lá. Então, o que a gente tenta fazer nesses casos é entender quais são essas incertezas e se manter mapeando e se manter acompanhando elas para a gente conseguir entender melhor, né, o contexto para tomar essas decisões, que é muito difícil, né? Para quem é empresário e tá nesse movimento, e como que a gente consegue olhar para isso de uma forma um pouco mais clara, no meio desse turbilhão, ter um pouco mais de clareza para poder tomar decisões que sejam mais informadas. Muito legal, né? Você falando de, né, que realmente não podemos tirar, né, a IA da nossa conversa, né? Até demoramos um pouquinho para falar IA, né? Demoramos, eu acho que a gente demorou bem. Mas o fato é que eu lembro de uma entrevista, né, do Sam Altman, né, que é lá o CEO da OpenAI, né? E perguntaram para ele, e aí, qual que vai ser o futuro, como é que vai ser, quais são os limites, enfim, IA, né, ChatGPT, enfim. E eu lembro de uma fala dele, ele falou, cara, eu não sei. Eu não sei exatamente para onde vai, o que vai acontecer. Eu acho que é bem esse caminho que você colocou, né? A gente lê as respostas, mas temos as perguntas, né? A gente tem realmente esse que nos baliza, que nos ajuda a entender. E quando realmente a LLM, né, todas as questões do ChatGPT surgiu, né? E foi, né, a ChatGPT foi uma das ferramentas, né, se não me engano, faz pouco tempo que atingiu 800 milhões, né, de usuários. Então é algo realmente histórico, né, dentro da questão tecnológica. Mas aí a gente teve a bolha, né? Teve o estouro ali exponencial, como você comentou, né? Lembro do Gartner lá, né? Foi inteiro lá, depois começou e agora acho que estamos num período, como você falou, de maturidade, né? De começar a entender, separar, né, o joio do trigo, né? O que realmente serve, o que não serve, né? Eu lembro também do Humanos, né? Da IA do Humanos, assim, todo esse processo de Psique, enfim, ChatGPT e outras surgindo agora. A gente tem, né? Agora tá bem maduro também a questão de vídeos, né? Com IA, com o Sora 2 ali que foi lançado. Então a gente começa a entrar no mundo de incertezas, né? De, cara, o que realmente, para onde vai, o que tá acontecendo. Mas uma das coisas que eu sempre falo, né, até quando no começo, assim, começou a surgir IA e muitas pessoas tinham muitas dúvidas, né, tipo, tem um medo, né, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai ser, enfim, e eu sempre falava, gente, você precisa testar, você precisa chegar, você precisa mexer, você precisa ver como é que faz, pra onde é que vai, serve, pra ver o que isso vai te ajudar no teu dia a dia, sabe, porque realmente, como você falou, e eu lembro, né, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha recentemente, nós visitamos uma empresa que era uma empresa de monitoramento de tráfego, né, de carro, enfim, ônibus, pedestre, tudo. E aí, uma das perguntas que nós fizemos para ele foi, olha, gente, vocês são uma empresa referência mundial, tecnologia, enfim, nessa parte de tráfego e tal, como é que vocês usam a IA? Porque em nenhum momento vocês citaram, assim, explicitamente IA, enfim. Daí ele falou, olha, aqui na nossa empresa a gente não usa muito IA, assim, nos nossos produtos, enfim, nas análises, a gente tem, né, a nossa tecnologia, enfim, e a gente trata a IA como uma ferramenta. É assim, olha, o que precisa fazer? Isso aqui IA resolve? Acho que sim, vamos testar, ver se a IA resolve. Mas não é aquele negócio de, meu Deus, IA first, tudo que tem que ter IA, sabe? E achei muito maduro isso, sabe? De pensar assim, puxa, pra que serve? Essa necessidade faz sentido? Faz sentido. Vamos colocar então, entende? Então isso é uma maturidade, a gente tá chegando agora, sabe? Eu acho que ainda não tá chegando. Eu vi essa semana passada um estudo do MIT, que acabou de sair, falando justamente sobre isso, que era um número alto, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era ao redor de 60% das empresas que eles testaram, né, que eles conversaram, que integraram IAs, não estava dando certo. Eu acho que era ao redor de 60%. E aí é um elemento importante, que eu até tenho uma empresa parceira que a gente trabalha, que tem ferramentas de IA, e aí a gente entra para ajudar as empresas a entender aonde colocar a IA, né? Onde, dentro da estratégia dela, faz sentido incluir ferramentas de IA, que é justamente isso. Às vezes os empresários, as empresas acham que IA é tipo uma entidade, santo grau, assim. Santo grau,
que vai resolver todos os problemas, mas não é bem assim. Então, primeiro você precisa entender para onde você está indo. Isso não Perfeito. é IA. Uhum. O que você quer construir, o que você quer entregar para o seu cliente, qual é o mercado que você está atuando, qual que é a jornada do cliente dentro da sua empresa. E aí, a partir disso, entender em quais pontos da minha jornada eu conseguiria adicionar IA de uma forma benéfica, né, que me ajude a ter um resultado melhor. E quais não, quais ainda precisam ser humanos, né? Como que funciona essa inteligência artificial? Porque é um ponto que até tenho vontade de um dia trabalhar, que é em letramento de IA, né? De as pessoas entenderem o que é essa tecnologia, como que funcionam essas diversas, porque não é uma só, são diversas ferramentas, e como que eu consigo utilizar isso, né? Eu conversando com essa pessoa da empresa parceira, a gente fala, tá, mas qual que é a grande dificuldade que vocês encontram, né, quando vocês chegam? Eles falam, as empresas não têm dados estruturados. Então, isso é um ponto muito importante, né? Para você conseguir utilizar uma ferramenta que demanda você ter uma probabilidade, ali, um uso de base de dados, você precisa primeiro ter a base de dados. Então, eu acho que a gente ainda está num estado muito incipiente da adoção de inteligência artificial. Até tem um pesquisador, se não me engano, de Harvard, que é o Ethan Mollick. Ele posta muita coisa legal para quem gosta de seguir esse tipo de assunto. Ele é bem assíduo no LinkedIn, posta muita coisa. E ele falou esses tempos algo que me chamou a atenção, que se parar agora o desenvolvimento tecnológico, não tiver mais nenhum desenvolvimento de IA, só com o que já existe, a gente tem anos de pesquisa, de aplicação, de uso, para que a gente pode utilizar. Então, é um campo ainda muito novo. Eu vejo com muita oportunidade. Acho que tem muito espaço tanto para estudar o assunto, quanto para implementar e criar soluções ao redor de IA. Mas acho que a gente ainda está aprendendo o que é esse negócio, o que é esse bicho aí, como é que funciona essa cognição, né? Tem alguns pesquisadores que trabalham com cognição, com educação, que estão olhando para o que é a cognição da inteligência artificial. No sentido de que quando ela é combinada com a nossa, quando a gente trabalha junto com a máquina, a gente consegue pensar coisas diferentes e de formas diferentes. Então, enfim, é um campo cheio. Para quem tiver interesse, eu acho que é um campo muito interessante, que a gente está agora, no momento, no limite do nosso conhecimento, né? Então, a gente está ali na beira do abismo, por isso aceitar o não saber é tão importante, né? Não é eu não sei, é a gente, como humanidade, ainda não sabe. Então, a gente vai descobrir junto. Muito legal, Pri. Acho que poderíamos ficar horas aqui falando, né, sobre essas questões de IA e futuro, né? E, Pri, assim, vamos se encaminhar agora para o final, né? Mas foram contribuições muito ricas que você trouxe aqui para nós, né? Primeiro, obrigado, né, pelo teu tempo. E queria deixar uma oportunidade aí para você também trazer dicas, talvez, né, para quem está nos assistindo, de como se posicionar, né, diante do futuro. E tem uma coisa muito importante, né, que até dentro dos painéis da TechSul, a gente está falando muito sobre futuro também, né? E a gente trouxe essa questão do humano, né? Eu acho que a gente fala muito sobre tecnologia, fala muito sobre a IA, sobre inovações, enfim, mas existe algo no centro disso que é o primordial, né? Que é o humano, né? Que é esse construção coletiva, que é esse processo, né? Lembrando agora da questão do intergeracional, né? De colocar, né, os idosos ali conversando com as crianças e o impacto disso, né? Intencionalmente conversando sobre mudanças que aconteceram, né, no mundo. Então, assim, olhar para o humano, acho que é uma coisa muito importante, né? Para não esquecer, né, dessa essência do processo. Mas aí agora, Pri, para os humanos, né, que estão nos assistindo aí, né, e para as IAs também, né, que estão fazendo a transcrição, sei lá, enfim, também nos analisando. Quais são aí as dicas, né, o que a gente pode esperar do futuro, ou como se preparar para ele? Traz aí suas contribuições finais aí, por gentileza. Com certeza. O Fórum Econômico Mundial fez um estudo há pouco tempo sobre o futuro do trabalho, e eles colocaram, é bem interessante, eles colocaram em quadrantes as competências, né, do futuro, as competências para as próximas décadas. E lá estavam criatividade, relacionamento, pensamento crítico. Então, são todos elementos que nós temos e que a máquina não tem, né, que são parte da nossa inteligência humana. Todo o meu estudo até partiu dessa pergunta, né? O que significa para a inteligência humana, para a criatividade, para a imaginação humana, quando você tem uma máquina que consegue criar alguns elementos, né, de texto, de vídeo, criar novas ideias.
E eu sempre chego nisso, sempre chego no mesmo ponto, que é desse fortalecimento do que a gente consegue fazer, do que a gente faz bem. Que são esses elementos de muito focado na imaginação, então fortaleçam sua imaginação, Ótimo. fortaleçam sua criatividade, fortaleçam o pensamento crítico. Eu brinco sempre que o pessoal fica, por que você não usa IA para escrever, né? Que eu sou meio, nesse ponto, um pouco analógica. Eu escrevo os meus textos, eu escrevo, depois no máximo eu pego e reviso, ou pego alguma ideia, mas eu tento escrever primeiro. Porque eu não quero jogar para a máquina a responsabilidade de pensar que é minha. Ótimo. Então, a minha dica é cada um tem a sua forma, né? De pensar e de fazer, mas ao máximo possível tentar recuperar essas capacidades tão humanas, né? Que são esse relacionamento com os outros, essa nossa capacidade de construir de forma coletiva, de conversar. A gente precisa reaprender a conversar, reaprender a ter discussões que sejam construtivas e não destrutivas. E para quem se interessa pelo campo de tecnologia, que tenha também esse pensamento crítico e que vá atrás de muita informação, porque hoje tem muito, muito, muito material, que é um ótimo momento para se estudar todos esses assuntos, para a gente aprender sempre. Mas eu acho que é mais isso, assim, de fortalecer. E quem quiser fazer o teste no site da O, tem um teste de inteligência estratégica que vocês podem fazer, é um teste gratuito, para vocês entenderem quais dessas inteligências que eu falei, da inteligência crítica, interpretativa, criativa, imaginativa, vocês estão melhores. Então, se quiserem fazer, é de graça, tá lá no site da O, depois o pessoal coloca ali na legenda. Muito legal. Pri, teus contatos, Instagram, LinkedIn, Priscila Grison. É tudo Priscila Grison, por incrível que pareça, só tem eu com esse nome, então é fácil de me achar. Mas estou lá no LinkedIn, enfim, todas as plataformas, e fico à disposição para quem quiser conversar mais. Muito legal. Pri, obrigado, tá, pelo teu tempo, por tá aqui com a gente, né? Que bom que você permaneceu um tempo mais aqui, que a gente pôde aproveitar, né, essa tua fala, né, essa conexão. E estreamos aqui o nosso Talk do Parque aqui de uma forma muito legal, muito rica nessa conversa, né? Agradecer também para quem ficou com a gente aqui até o final, né? Esperamos que essas discussões, essas conversas aqui possam ter agregado, né? E acho que nesse conteúdo rico aqui que a Pri trouxe faz muito sentido, né? Para quem tá se posicionando, né? Para quem também já tá mais idoso lá, que tá também olhando para as oportunidades. Tem muita coisa, né, para acontecer ainda no mundo, e contem com o Parque Tecnológico também, né, para esse trabalho, né? Estamos aqui em Pato Branco, realmente trabalhando para que a tecnologia possa chegar nas pessoas, né, que é o princípio de todas as coisas. Então, Pri, muito obrigado, pessoal, e nos vemos na próxima. Obrigada.